Nós somos o Grupo da Colômbia e a gente vai tratar sobre a reconfiguração do conflito armado, sobre o impacto do narcocapitalismo, paramilitarismo e reformas neoliberais. Os tópicos que vamos discutir para abordar o caso são o contexto histórico, as reformas neoliberais e o narcocapitalismo, as formas de violência e o paramilitarismo, os impactos sociais, a conclusão e, no último slide, a gente vai apresentar as fontes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e os conflitos que estão presentes no período um pouco anterior ao que a gente vai abordar na nossa apresentação. Vou começar analisando um pouco do início do século XX, no qual houve um boom de exportações que foi consequente do crescimento econômico, grande crescimento econômico, que houve através das exportações de café, petróleo e banana, que no final da década de 20 representavam respectivamente 69%, 17% e 9% das exportações totais colombianas. Porém, na década de 1930, no período da Grande Depressão, é possível observar que houve um decaimento. Os preços caíram vertiginosamente durante esse período da Grande Depressão. E esse colapso econômico, ele provocou um resultado político imediato. As pessoas começaram a duvidar um pouco do poder, que era conservador na época. Então, o poder conservador, ele perde um pouco da credibilidade, da legitimidade que eles tinham por causa desse colapso econômico que ocorre aí no começo do século XX. Com isso, eles perdem a eleição presidencial de 30 para o Henrique Olaya Herrera, um liberal que serviu até 34. Ele abre a famosa Era Liberal, que durou de 1930 até 1946, 16 anos, de apenas governantes liberais no poder colombiano. E essa era liberal trouxe reformas sociais, reformas agrárias, impulsionou o início mais forte da industrialização colombiana, especialmente sob a presidência do Afonso López Pumarejo. Porém, depois de 16 anos, um líder conservador sobe ao poder novamente. E esses conflitos entre liberais e conservadores, eles continuam ocorrendo desde sempre, mas continuam acontecendo por muitos anos, até que a gente chega em 1948. E existe uma data que houve um marco, que é considerado o marco inicial do período da La Violência, que ocorreu em 9 de abril de 1948, com a morte de um dos líderes do Partido Liberal, que se chama Gaitán. Ele foi assassinado em Bogotá, e isso provocou o Bogotazo, que ficou conhecido por uma revolta violenta na capital, que se espalhou pelo país, marcando o início dessa época da La Violência, que durou de 48 até 58. Em 58 foi criada a Frente Nacional, que é como se fosse um acordo entre os liberais e os conservadores, como um acordo de paz, entre aspas. Era um jeito de tentar amenizar os conflitos da época, então previa a alternância entre os liberais e os conservadores no poder. Um tempo liberais, um tempo conservadores, conforme amenizar os conflitos que estavam ocorrendo. Durante esse período da Frente Nacional, a economia cresceu com altos preços do café, mas a desigualdade social e a baixa participação política levaram ao surgimento de grupos guerrilheiros, como o ELN e os FARC, que a gente vai analisar daqui a pouco. Agora eu gostaria de traçar um paralelo entre o que a gente está vendo sobre o Estado colombiano com o livro Poder e Violência em Colômbia, do Fernán E. González, um historiador colombiano. O autor adota o conceito de presença diferenciada do Estado para se referir à crise institucional enfrentada pela Colômbia nas décadas de 50 e 60, período que a gente está falando um pouco agora. E é caracterizada essa presença do Estado como uma presença não hegemônica. Então, era caracterizada pela incapacidade do Estado de exercer um controle efetivo sobre todo o território. Então, ele é visto como um poder fragmentado, em zonas fragmentadas. Então, ele exemplifica no seu livro que em áreas como Bogotá, o Estado tem uma presença forte, enquanto em outras, Córdoba, Sucre, César e La Guajira, as elites locais têm mais poder. Já em zonas de colonização, a presença estatal já é mais limitada, então, no espaço onde os grupos de guerrilhas são mais presentes. Então, ele usa essa forma para descrever o Estado. E reflete nessa maneira com que ele se refere ao Estado colombiano e à situação estatal colombiana como realmente uma consequência de todos esses conflitos que permearam todo esse período de formação do Estado colombiano na década dos anos de 1900 até 1960, com esses conflitos que a gente acabou de mencionar. Bom, para falar sobre as reformas neoliberais e o narcocapitalismo, é importante definir esses dois conceitos primeiro. O narcocapitalismo é quando o comércio ilegal de drogas extrapola seu âmbito e começa a permear outras esferas da sociedade. Então, o poder político, a dominação social, o poder econômico, até um certo ponto que se torna parte estrutural da sociedade e do contexto que ele está inserto. Esse conceito não é formal, então vários autores vão tratar sobre ele com uma definição que é flexível, mas essa é a ideia central. E o neoliberalismo, eu escolhi particularmente essa definição do David Harvey, que é a ideologia que valoriza a propriedade privada, o livre mercado e o livre comércio, e a mínima interferência do Estado. A gente pode relacionar muito isso com a ideologia que viabiliza a instauração do narcocapitalismo. E agora eu queria falar um pouco sobre as reformas neoliberais na Colômbia, que começam a ocorrer na década de 1990, quando o país entra na onda neoliberal, seguindo as recomendações do FMI, e implanta algumas políticas econômicas características neoliberais. Então, abre as portas ao livre comércio, concentra as terras nas mãos das elites liberais, não promove uma reforma agrária efetiva, e a gente consegue perceber uma inserção da Colômbia em um tipo de produção e mercado que aprofunda as desigualdades. Então, o Estado se endivida cada vez mais para receber, para importar as multinacionais, mas não para trabalhar em relação à população e às questões da população colombiana. Então, as reformas, embora liberais em termos econômicos, elas agravam as desigualdades sociais e não resolvem o cerne dos problemas históricos de concentração de terras. Então, muitos camponeses foram deslocados ou excluídos do acesso à terra.
E aí a gente consegue ver, como uma consequência dessa desigualdade social crescente, descontentamento do povo, um crescimento de movimentos guerrilheiros que se opõem a essa estrutura econômica do Estado colombiano. Então, surgem na década de 1960 como resposta armada às profundas desigualdades sociais e exclusão política e a violência do Estado na Colômbia, algumas guerrilhas. E as quais a gente vai falar agora, que é o FARC e o ENL. Elas ambas nascem como uma lógica internacional da Guerra Fria. Então, onde a ideologia comunista lutava contra a ideologia capitalista e vice-versa. E ambas possuem ideologia comunista. Então, o FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, surge em um levante camponês em 64 e se transforma em uma organização marxista-leninista, que tem reforma agrária como a principal cerne e reivindicação. E o ENL é o Estado Nacional de Libertação, que também aparece em cena em 1964. E ele esse grupo se inspira na Revolução Cubana. Então, também possui os ideais comunistas igual o FARC. O que a gente percebe é que essas guerrilhas colombianas, elas aparecem inicialmente com uma motivação ideológica, então, para combater a desigualdade e, bom, para se mostrar opositores ao modelo econômico, que é desigual e que aprofunda as desigualdades cada vez mais. Mas elas passam a financiar, essas guerrilhas, elas passam a se financiar através do narcotráfico. Então, as drogas passam a ser um meio de financiar as guerrilhas, comprar armas. E esse sistema de comércio das drogas, ele funciona, ele gera lucro para essas guerrilhas. E isso começa a ser muito, muito presente, muito central em ambas. Então, elas começam a se afastar cada vez mais do seu ideológico, do seu ponto inicial e original de lutar contra essas desigualdades sociais. E o tráfico começa a ser realmente o ponto central. Então, parece que tem uma inversão de valores e de motivações mesmo. Uma vez vista a definição de narcocapitalismo, agora vamos pensar um pouco sobre como tal definição afeta a Colômbia mais em específico. A partir da década de 80, os grupos como a FARC e a ELN, grupos armados militarizados, que inicialmente lutavam por uma transformação social e inspirada em ideias marxistas, passaram a financiar suas atividades por meio da cobrança de taxas sobre o cultivo da folha de coca e o transporte de drogas em regiões sob seus domínios. E essa relação entre economia ilegal e conflito armado fica muito clara no gráfico abaixo, onde dá para claramente ver que entre os anos de 1996 e 2003 houve um aumento significativo nas áreas cultivadas com coca, acompanhado de um fortalecimento dos grupos armados ilegais. O que indica que, à medida que o narcotráfico foi se expandindo, esses grupos também ganhavam mais recursos, mais poder militar e mais territórios. Ou seja, o narcotráfico não apenas financiou o prolongamento da guerra, mas também transformou os objetivos ideais das guerrilhas. E, com o tempo, fez a ideologia deles ceder a uma lógica econômica baseada na exploração da cadeia produtiva da droga, o que tornou o conflito ainda mais complexo e difícil de resolver. A gente achou esse artigo da Clara Luiza, da UFF, e ela fala um pouco sobre essa parte, pelo menos esse trecho que a gente achou, se refere muito ao que a gente está discutindo agora, e eu gostaria de ler. O artigo dela se chama Guerra Civil na Colômbia e sua reconfiguração com o narcotráfico. E eu vou ler esse trecho. O processo que desencadeou na Guerra Civil na Colômbia é pautado na manutenção da desigualdade social que acabou tensionando a relação de Estado com grupos de interesses divergentes deste, e que não encontravam espaço para suas questões sociais ou ideológicas, optando pela força para substituir o sistema político vigente. Além disso, na década de 70, novos fatores compõem e acentuam o conflito, o narcotráfico, acompanhado da guerra às drogas. Então, é bem o que a gente está discutindo, essa questão de causa e consequência. Então, como as reformas neoliberais aprofundam a desigualdade em um Estado que já é fragilizado e não investe na sua própria população, mas investe sim na importação das multinacionais. Então, as desigualdades se agravam, as pessoas descontentas com o Estado, né, as guerrilhas começam a aparecer e o narcotráfico vem como uma consequência, aí ela começa a aparecer no meio dessas guerrilhas. Agora, para falar um pouco das reformas neoliberais com o narcotráfico, qual a relação mais concreta? Então, as guerrilhas e os grupos paramilitares, que a Natália vai explicar um pouco mais pra frente, mas basicamente, uma ideia por cima, foram grupos que atuavam não oficiais do Estado, financiados por fazendeiros e elites locais que eram ameaçados pelas guerrilhas, então eles começam a ser financiados pelos fazendeiros e pelas elites locais para lutar contra elas. Então, ambos esses grupos, tanto as guerrilhas como os paramilitares, acabam se envolvendo com o narcotráfico como uma forma mesmo de sustentar sua luta individual. E desse modo, as exportações ilegais de droga estão no seu auge. Então, Estados Unidos e Europa importam muita droga vinda da Colômbia nesse período. E também toda essa questão do narcotráfico que se eleva ao narcocapitalismo, porque isso é visto como uma única forma de sobrevivência para esses grupos, populações à margem do capitalismo. Então, o narcotráfico aparece como uma possibilidade. Então, essa venda de drogas e o universo do comércio das drogas aparece mesmo como uma forma de sobrevivência para esses grupos nessa lógica de capital e de lucro. Então, isso é o que gera, isso é o que movimenta, então é isso que dá certo. E esses grupos se apegam a isso. Bom, agora eu vou dar uma breve introduzida no nosso tópico 3, né, que são as formas de violência e o paramilitarismo. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre a relação do paramilitarismo com o narcocapitalismo. Para dar uma breve contextualizada, o narcocapitalismo traz a influência do tráfico de drogas sobre o Estado. Ele é uma ideologia política que defende a ausência de governo, a propriedade privada e o livre comércio. Já o paramilitarismo se refere a organizações que têm uma estrutura de funcionamento semelhante ao de forças militares, mas que não são parte do Estado ou de forças armadas oficiais, ou seja, são grupos à parte. Eles são frequentemente grupos legais ou privados. Eles têm uma estrutura hierárquica com o uso de armas e treinamento militar, e podem ser envolvidos em atividades ilegais ou até mesmo violentas, como chamam até mesmo de facções paramilitares. Bom, a relação é que o paramilitarismo ele pode ser usado como um mecanismo de segurança na falta de um Estado, ou seja, é muito comum você ter cidades que são comandadas por grupos paramilitares, por facções paramilitares, né, e que tem uma presença quase nula do Estado, né, se não nula.
E nesse cenário é muito comum que esses grupos façam alianças com traficantes e que ocorra o livre comércio de tráfico de drogas lá dentro, contribuindo para os ideais do narcocapitalismo. Agora a gente vai dar um pouco da contextualizada sobre esses grupos paramilitares na Colômbia. Agora que o Fox já apresentou os dois conceitos, paramilitarismo e o narcocapitalismo, eu vou dar a introdução sobre o paramilitarismo na Colômbia. Bom, o surgimento dos grupos paramilitares começou em 1970 na região de Magdalena. Esses grupos, eles foram criados para combater a guerrilha e outros grupos de esquerda, mas eles acabaram se tornando forças significativas no cenário político e militar da Colômbia. Um exemplo desse grupo paramilitar é a UC, Autodefesas Unidas da Colômbia. A UC, elas foram uma aliança de grupos paramilitares de extrema-direita que atuaram na Colômbia entre 1997 até 2006. Inicialmente, elas tinham o objetivo de combater as guerrilhas, como a FARC e a ELN, que foi apresentado anteriormente. Os fundadores diziam também que eles estavam apenas protegendo as comunidades e fazendeiros da violência guerrilheira. Mas, apesar do discurso de combate à guerrilha, as AUC elas se envolveram profundamente com o narcotráfico na Colômbia. Elas controlavam rotas de drogas, extorquiam comunidades e realizavam massacres. Então, a partir disso, as AUCs elas ficaram conhecidas tanto na Colômbia como no mundo por conta da sua violência. Além da criação da UC frente aos sequestros e violência dos guerrilheiros, foi criada também a organização Massa, Morte aos Sequestradores, pelos traficantes mais notórios da Colômbia, Pablo Escobar, Gonzalo Rodrigues e os irmãos Ochoa, conhecidos também como Cartel de Medellín. O objetivo dessa organização era matar sequestradores, mas também qualquer pessoa suspeita de pertencer à guerrilha, incluindo civis inocentes, ativistas, políticos ou qualquer outro suspeito. Eu acho que essa característica é o que mais escancara a violência dos quartéis e também das guerrilhas frente aos civis da Colômbia. Toda essa violência e o conflito dos quartéis e das guerrilhas é apresentados na série Narcos. Bom, uma das consequências da criação dessa organização é que muitos grupos de autodefesas passaram a defender os interesses dos narcotráficos sobre a fachada de contra-insurgência. Também teve a criação do grupo PEPES, que é a segunda geração de paramilitares constituídos de ex-associados de Pablo Escobar. Esse grupo ele foi criado porque um dos ex-integrantes foi assassinado pelo Pablo Escobar e esses outros ex-associados se juntaram para assassinar o Escobar. Bom, a organização PEPES deu certo. Pablo Escobar foi assassinado no dia 3 de dezembro de 1993 e após o seu assassinato, os remanescentes do grupo PEPES eles criaram outros grupos que tinham o objetivo de expandir a organização paramilitar no norte da Colômbia. Eles tiveram a ajuda de cooperativas privadas e instituições de vigilância e segurança. A principal delas foi a Convivi. E a partir dessa organização, eles estabeleceram diversas cooperativas em diferentes partes do país para obter acesso a armas e para fortalecer suas redes políticas e militares no país. A partir disso, as mesmas organizações deram continuidade à antiga AUC. No seu auge, a AUC ela teve mais de 300 mil combatentes, que é muita gente para uma organização paramilitar. E ela operou também em mais de 2/3 da Colômbia, impactando profundamente a vida da população civil. No final de 2002, a UCL iniciou negociações com o governo colombiano, que resultaram em um acordo de desmobilização em 2003. A primeira entrega de armas ocorreu em dezembro, com mais de 800 combatentes do bloco Cacique Nutibara desmobilizados em Medellín. Mas o processo ele foi marcado por disputas internas, como o assassinato do líder Carlos Castanho, em 2004, e por falhas estruturais do governo também, que não conseguiu verificar adequadamente a entrega de armas. Então, a partir do erro da desmobilização, alguns desses grupos eles aproveitaram as falhas para fraudar o processo, entregando armas antigas e se passando por civis. A desmobilização ela falhou e os ex-paramilitares que participaram desse processo, eles voltaram para a criminalidade e constituíram novas organizações, como a AGC, Rastros, Machos, Águilas Negras e os Renascer. Agora eu vou falar sobre instabilidade institucional e o conflito de poder entre o Estado e o narcotráfico. Bom, o narcotráfico na Colômbia é um fenômeno estrutural que ultrapassa os limites do crime comum, porque ele se organiza como um sistema complexo de poder político e econômico paralelo à instituição do Estado. Desde a ascensão dos grandes quartéis, como o Medellín, que eu apresentei anteriormente, e o Cali também, que se acenderam com a ajuda de elites econômicas locais a partir de 1980 e 90, o narcotráfico ele moldou instituições, influenciou políticas públicas e também o funcionamento da própria sociedade. É possível identificar isso na imagem aqui ao lado que eu coloquei, que é o Pablo Escobar, e ele é um dos principais traficantes da Colômbia. Nessa foto ele está sendo eleito a um cargo político. E a imagem fictícia, ela é da série Narcos, da Netflix. Mas a imagem ela apresenta como o narcotráfico ele está sim inserido na política do país. Ele não é um poder paralelo. Bom,
A corrupção é outro fator importante, porque a corrupção é o principal fator que sustenta a continuação dessa organização, porque é por meio da corrupção que o tráfico ele consegue se infiltrar em diversos níveis da organização do Estado, que também é o exemplo dessa foto, para quem já assistiu a série. Essa corrupção ela é articulada por meio de relações entre traficantes e agentes públicos, e é o que fomenta uma rede de interdependência baseada em interesses mútuos. Então, acaba que tem, sim, um conflito de poder entre o Estado e o narcotráfico, só que também, ao mesmo tempo, os dois lados, é claro que níveis do Estado, né, não o Estado completo, mas níveis do Estado e o narcotráfico trabalham juntos para conquistar objetivos em comum. Eu trouxe um artigo aqui, chama Narcotráfico e Corrupção da Colômbia, que é do Luiz Anacleto. Bom, esse artigo ele propõe uma análise do cenário do narcotráfico na Colômbia sobre a teoria de associação diferencial, desenvolvida por Edwin Sweetland, de 1939. Essa teoria ela vai defender que o comportamento criminoso ele não é inato, nem é uma coisa que vem com o sujeito, mas ele é aprendido por meio da interação social. Então, desse modo, quando o sujeito está inserido em um meio que incentiva ou normaliza a criminalidade, ele vai internalizar valores que legitimizam as condutas ilícitas. Levando essa teoria no cenário da Colômbia, é possível analisar como os cartéis, por exemplo, eles treinam novos membros e se aliam a agentes públicos corrompidos. É o exemplo da UC, por exemplo, que eu apresentei no slide passado, que eles, no seu auge, eles chegaram a ter 300 mil combatentes. Muita gente. Então, é por meio dessas convivências que eles compartilham as ideias e métodos que reforçam a cultura do crime. Então, a corrupção ela não é apenas uma consequência do narcotráfico, mas também um elemento essencial para a lógica criminosa no cenário da Colômbia. Então, ela é aprendida e reproduzida por meio da convivência social. E ela se transforma em um meio de sustentação do narcotráfico. Pensando agora sobre a intervenção de outros países sobre a Colômbia, não dá para não mencionar a intervenção americana, que, com o aumento expressivo do tráfico de drogas para os Estados Unidos, especialmente a partir da década de 80, o governo americano passou a intensificar as ações de combate por meio de uma política conhecida como War on Drugs. E o gráfico ao lado mostra claramente esse crescimento da importação de drogas de maneira muito visível. Entre 1980 e 90, as importações estimadas de cocaína para os Estados Unidos ultrapassaram as 250 mil toneladas métricas por ano, atingindo um pico por volta de 89. Esse cenário serviu como justificativa para que os Estados Unidos expandissem sua atuação em países exportadores de drogas, como, por exemplo, a Colômbia. E um exemplo direto dessa estratégia foi o lançamento do Plano Colômbia no ano 2000, uma iniciativa financiada majoritariamente pelos Estados Unidos, que envolvia um investimento de 10 bilhões de dólares para combater as drogas no país. Com o objetivo, claramente principal, de reduzir a produção de drogas e fortalecer o Estado, porém um discurso voltado à intervenção também políticas e militares que tiveram muito impacto na região. Bom, agora eu vou dar uma breve introdução nos impactos sociais, que é nosso tópico 4, né? Dizendo os impactos sociais sobre os tópicos abordados anteriormente, né? Bom, vou começar falando sobre o documentário La Sierra, que ele se passa em Medellín, que é uma cidade na Colômbia, dominada pelo paramilitarismo, né, pelo menos era na época do documentário. E ele realmente, assim, ele é muito interessante porque ele mostra como vive a população com a violência que ocorre no local, e é um cameraman que vive com esses paramilitares e, tipo, mostra realmente o real de como eram as coisas. E, assim, é muito interessante e realmente chocante como vive a população desse local e, tipo, mostra corpos brutalmente deformados, pessoas assassinadas e cenas horrorosas. Bom, além disso, os membros, né, desses grupos paramilitares, eles eram assassinados regularmente. Eram pessoas que normalmente entravam nessa cena do crime com uns 18 anos, 19 anos, e se chegasse aos 22, 23 já estava muito no lucro. Era raro você encontrar uma pessoa assim, tanto que até o mesmo líder dessa cidade, que era o líder da facção paramilitar, ele morre no meio do documentário, morre pela polícia, né? E eles, falando nisso, eles têm conflitos com a polícia sobre a corrupção e tal, e tem também essas acusações mentirosas, sendo no caso que a polícia diz que eles trocam tiros com a polícia, eles começam a atirar e tal, mas eles dizem que é mentira e que na verdade isso não compensa para eles trocar tiros com a polícia, então na verdade eles só fogem da polícia mesmo. Bom, no fim do documentário eles têm negociações com o governo também, em que eles entregariam as armas deles por anistia e receberiam dinheiro e uma documentação para poder trabalhar e recomeçar essa vida deles que realmente não ia durar nada, não era esperançosa, e muitos acabam aceitando, mas tem alguns que não aceitam também. Agora que o Felipe introduziu o documentário, eu vou apresentar os impactos na vida da população do narcocapitalismo que eu pude observar assistindo o documentário.
É importante destacar que o bairro Comunidade de La Sierra, em Medellín, é um território disputado por 2 grupos, um grupo paramilitar regional Bloc Metro e uma guerrilha, o Exército de Libertação Nacional. Então, a vida lá está inserta em um contexto de conflito recorrente. Os jovens entram em contato com a criminalidade e com a violência muito cedo, seja a partir do tráfico de drogas, do consumo de drogas, de troca de tiros, pegar em armas, ou até ver corpos descartados no chão, porque é um contexto de violência generalizada. Então, qualquer lugar vai estar tendo guerra. E isso é muito importante porque as crianças, os jovens, por estar em contato desde cedo com esse conflito, decidem largar a escola, muitas vezes, para participar dessa guerra. É uma perspectiva de sacrifício para defender sua comunidade, seu bairro. E isso compromete muito a vida familiar, porque muitas vezes os parentes, os pais, recebem ameaças de outros grupos, de morte mesmo, e tem que se deslocar para outra região, porque o filho está envolvido com algum grupo inimigo. Muitas vezes também meninas que não participam diretamente do conflito armado se envolvem com membros desses grupos e acabam engravidando muito cedo, tendo que criar filhos, sendo crianças elas mesmas. E é muito problemático, é muito triste. Isso cria uma sensação de desalento generalizada, porque o maior sonho dessas meninas é que os namorados, muitas vezes presos, saiam do crime, sejam libertos para poder criar os filhos junto a elas. E para os meninos não há perspectiva de futuro. Eles se veem como uma arma mesmo, porque a única preocupação é estar vivo amanhã, no dia seguinte, para continuar a guerra, para continuar a defender o seu bairro. Não há muita mais esperança. Além disso, como uma citação que eu coloquei no slide de Jesus Martinez, sempre virá outra guerra e outra, até o dia que acabemos mortos. Essa é a maior visão que eles têm. E para os adultos, para a população mais velha, que muitas vezes também é envolvida, há uma sensação também de estar nas mãos de crianças com armas, não ter controle sobre o que acontece com a sua vida, com a sua experiência no bairro, porque isso tudo pode acabar se algum grupo decidir que você é um inimigo deles, ou então se você estiver no momento errado, no lugar errado. Isso é muito problemático e é uma violência extremamente profunda, e isso é bem perceptível no documentário. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os impactos sociais do paramilitarismo, né? Bom, os grupos paramilitares, eles exercem o controle sobre as comunidades, porque são grupos que eles têm devido às armas, né? Eles têm armas e as pessoas não têm. E aí, com isso, eles vivem extorquindo a população, fazendo ainda cobrança de impostos legais ou até mesmo intervenção no comércio local das pessoas. Eles utilizam uma justiça autônoma fora do sistema jurídico social para fazer isso. Bom, além disso, tem uma substituição do Estado por estruturas armadas ilegítimas, que são essas facções ou grupos paramilitares. E aí, esse paramilitarismo na Colômbia ele não só desestabiliza a segurança, como ele também fragiliza a confiança nas instituições públicas, porque quando o Estado ele é ausente, os grupos armados eles acabam assumindo esse controle e, em vez de trazer uma segurança, eles trazem ainda mais violência, né? A gente pode ver, eles criam um ciclo de violência e impunidade que acaba afetando a todos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os impactos sociais do narcocapitalismo. Bom, a economia do narcotráfico, ela beneficia poucos, porque apenas os traficantes e a maioria não é. Então, ela acaba aprofundando a desigualdade e deixa vastas regiões em pobreza extrema da Colômbia. Bom, além disso, os cartéis eles infiltram as instituições públicas e forças de segurança e isso eles geram impunidade e enfraquecimento à governança. Isso porque com a corrupção, né, os cartéis de drogas eles pagam subornos dos policiais, juízes e políticos e isso acaba garantindo que as atividades legais elas não sejam interrompidas. E aí acaba também gerando que muitos crimes eles acabam sendo libertados, ou seja, tipo, eles não têm punição, porque eles que controlam. E isso gera um grande enfraquecimento no Estado, porque quando a polícia e as outras instituições são controladas pelos cartéis, o Estado ele perde o controle e ele não consegue mais proteger a população ou combater o crime de forma eficaz. Bom,
Além disso, o narcotráfico ele substitui economias tradicionais, como a agricultura, forçando comunidades locais a se envolverem no tráfico. Isso acontece porque em muitas áreas rurais da Colômbia, o cultivo da coca, que é a planta que faz a cocaína, ele se torna mais lucrativo do que atividades agrícolas tradicionais, que seria o cultivo do café, do milho ou de outros produtos. E aí, os cartéis de drogas eles oferecem pagamentos também maiores para os agricultores que plantam a coca. Por isso que acaba tendo essa substituição. Bom, além disso, a disputa do controle das rotas de trabalho de drogas, elas geram conflitos territoriais e uma violência extrema, que acaba gerando massacres e um deslocamento forçado. E isso a gente vai ver melhor no próximo slide. Olhando agora para os impactos atuais dos processos citados anteriormente, podemos ver que a violência crônica e cotidiana foi perpetuada de maneira alarmante na Colômbia, que vive há décadas numa situação onde em muitas regiões a violência se tornou parte da vida cotidiana. Milhões de pessoas cresceram em um ambiente marcado por confrontos armados, presença constante de grupos guerrilheiros, paramilitares e forças militares. E isso afetou muito a percepção de segurança e normalidade de várias gerações colombianas. Em áreas rurais e periféricas, a presença do Estado é frágil ou praticamente inexistente. O sistema de justiça muitas vezes não funciona e a impunidade é generalizada. Nesses locais, a lei é praticamente imposta pela força e os moradores praticamente não têm acesso à justiça. Essa violência constante gera um quase que trauma coletivo, onde massacres ainda são comuns e muitas vezes a população civil é alvo direto. O resultado disso é o deslocamento forçado em massa. Mais de 8 milhões de colombianos tiveram que abandonar suas casas desde os anos 80. E mesmo após os acordos de paz, a violência não cessou completamente. Como podemos ver na matéria aqui, em 4 anos, mais de 1.000 líderes sociais foram assassinados, mostrando que os riscos continuam altos para quem tenta promover mudanças sociais. Essa realidade se reflete também nos dados mais recentes, onde em 2020 e 2021 o país registrou quase 180 chacinas. Os efeitos do conflito vão além da violência direta. 82% das terras produtivas estão nas mãos de apenas 10% da população. E isso mantém as tensões históricas sobre posse de terra uma das raízes centrais do conflito. Mesmo sendo nos países que mais investem em defesa, a Colômbia ainda enfrenta dificuldades intensas para garantir a segurança da sua população. Em 2013, os gastos militares chegaram a mais de 12 bilhões de dólares, representando 3,3% do PIB. A maior parte desses recursos veio de apoio externo, que reforça uma abordagem militarizada que, por si só, não tem sido suficiente para interromper esse ciclo de violência que impacta a Colômbia tão fortemente no momento atual. Bom, para concluir, eu gostaria de voltar para a pergunta central do caso, que é se houve ou não diminuição da violência entre os anos 80 e 90 na Colômbia. E é uma dinâmica dicotômica, bipolar, porque há uma continuidade da violência, só que a violência muda de natureza. Ela para de ser sobre o Estado falho e guerrilhas que lutam pelos seus direitos, por ideologias que elas defendem, e no contexto do neoliberalismo, retornando dos outros slides, isso se torna sobre narcocapitalismo, sobre as bandas criminosas, que vão continuar a perpetuar a violência, mas de forma diferente. E eu gostaria de citar que o Deco me falou que a droga passa a ser um fim e não um meio, porque antes ela era usada para financiar uma ideia, um projeto, e ela se torna um fim. Então tudo começa a girar no narcocapitalismo ao redor do tráfico de drogas, visando lucro, visando o comércio, assim como o contexto de neoliberalismo cita. Essas são nossas fontes. Obrigada por assistir.